Salve, gente! Olha, pega a visão. Você chega em casa do trabalho, acende a luz no interruptor, vai até o banheiro para fazer um pips, que a gente sempre chega apertado em casa, pelo menos eu que sou velho. Depois aperta a descarga, vai para a cozinha, abre a geladeira, senta no sofá, liga a TV e nem por um minuto você pensa como essas coisas chegaram até você. Quem inventou o quê? E quando? A cognição e a nossa capacidade de criar é um mistério infinito. Desde os primórdios, as coisas mais simples que foram sendo entendidas, dominadas e transformadas, como, por exemplo, o fogo, que não foi exatamente uma invenção da humanidade. Deve ter caído um raio lá em algum lugar e aquela parada ficou lá lambendo e o caba pensou... Diabo é isso? Diabo é isso aí? Ai, o fogo! Ao conseguir controlar e manter a chama, iluminar o escuro, cozinhar as coisas, principalmente a carne, e o buzz que a proteína criava no cérebro, o rumo da humanidade mudou para sempre. Nesse meio tempo, essas coisas simples, como, sei lá, a invenção de uma agulha de costura. Quando foi que alguém percebeu que um pedacinho de osso ou de madeira com um furinho podia passar um trançado de algum tipo de corda feita ali de casca de árvore, ou seja lá o que for, e com isso ela podia juntar uns pedaços de couro e criar uma proteção para esse nosso frágil corpinho? A alta costura da Idade da Pedra produzia casacos de pele e sapatos que ajudaram essa espécie curiosa a se espalhar pelo planeta, mesmo nas eras glaciais, porque essa bolinha aqui esquenta e esfria como louca. Mas roda a fita mais pra frente. Você pensa em coisas como sabão, pente, pasta de dente, que você encontra aos montes nas prateleiras do supermercado. Mas como é que isso tudo começou? Quem gastou seu tempo para pensar nisso? Os registros mostram os egípcios como os primeiros a juntar conchas, pedrinhas trituradas com banha de animais e ervas aromáticas para esfregar a boca e tirar aquele bafo de múmia pela manhã e limpar os dentes, porque sem os dentes era game over. Você não tem como se alimentar adequadamente sem dente. E aí, babau. Falando nisso, na maior parte da história humana, a preservação da comida foi considerada uma das coisas mais difíceis e fatais, até o aparecimento de uma ideia genial: a lata. Uma simples lata pode ser mais poderosa que a espada, pois um soldado mal alimentado não consegue nem levantá-la. Faz sentido, né? Napoleão Bonaparte era tão obcecado pela ideia de conservação de alimento para manter seus exércitos em marcha que, em 1795, ofereceu uma recompensa de 12 mil francos, o que significa hoje uns 40 mil dólares, para quem inventasse alguma solução. Finalmente, um cozinheiro chamado Nicolas Appert teve a brilhante ideia de colocar a comida dentro de garrafas vedadas. Ele colocou dentro de uma panela com água fervente e o calor destruía os micro-organismos. Depois ele selava a rolha com cera e, voilá! Estava inventada a comida em conserva. Daí para os enlatados foi outro pulo. Existem latas de tudo que é coisa por aí, mas acreditem, uma lata de carne de uma expedição do Ártico foi encontrada mais de 100 anos depois e a comida ainda estava boa. E o curioso de tudo é que a invenção do abridor de lata, como o conhecemos, só aconteceu um século depois da primeira delas ter sido criada. Chupa essa manga! Nós hoje temos uma infinidade de coisas que facilitam a nossa vida: geladeira, máquina de lavar roupa, lavar louça, micro-ondas, etc. Mas o que me deixa absolutamente fascinado e agradecido foi a invenção do ar-condicionado. Com esse calor que faz por aqui pelos trópicos, esse cara devia ser canonizado. Foi em 1902 que Willis Carrier, um engenheiro de 25 anos formado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, inventou um processo mecânico para o ar-condicionado. Detalhe, ele trabalhava para uma empresa chamada Buffalo Forge, que produzia aquecedores. A vida no passado requeria um esforço hercúleo. Pensa, por exemplo, numa fralda descartável.
Eu nasci nos anos 60, eu me lembro da minha mãe debruçada no tanque, lavando aquele monte de fralda de pano na mão e pendurando no varal para secar. Pô, minha Nossa Senhora, mas falando em caca, você já parou para pensar num vaso sanitário? Ir ao banheiro e satisfazer as necessidades é um hábito rotineiro e uma expressão de dignidade. É tão comum e imprescindível a presença desse cômodo nas residências. Mas você sabia que no Brasil 5,7 milhões de pessoas não têm acesso a um banheiro exclusivo em casa? Às vezes é só um buraco no chão. A falta dessa estrutura tão fundamental tem impactos na saúde e na qualidade de vida de milhares de famílias e comunidades no país. O primeiro vaso sanitário da história foi inventado pelo poeta inglês John Harington, em 1596. Era algo tão exclusivo, tão especial, que havia apenas duas peças, uma para ele e outra para a Rainha Elizabeth. Excuse me, cocô, I wanna make a poo, excuse me. Os romanos, que tinham fixação por higiene, não à toa, eles espalharam pelo império centenas de casas de banho, eles construíram latrinas públicas com água corrente que datam do ano 300 depois de Cristo. No Brasil, até o início do século XIX, ainda se jogava excrementos pela janela, no meio da rua. Mas só em 1778 é que apareceu a bacia sanitária com uma descarga de água como a gente conhece. Que maravilha! Só apertar o botão, antigamente, né? Apertar o botão e a encomenda seguia seu caminho. No Japão, existem vasos sanitários que até limpam o seu fiofó sozinho. Olha, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei bolado. Aquele monte de botões. Você tem botão para esquentar o assento, para tocar uma musiquinha, para botar um cheiro diferente. E se você bobear e apertar um botão errado, você sai de lá defenestrado. Oi! Dos outros rapá! Aí chega um japonês, porra! Bom, falando em apertar botão, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o raio do sininho, compartilha. E você que está inscrito já, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Quem ainda não se inscreveu, eu vou rogar uma praga, sará maligno, você vai ver só. Até semana que vem, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. Orgulho! Orgulho do Lisca, né? Orgulho do cocô dos outros, rapaz!